Helena sempre acreditou que sabia ler os silêncios do marido, principalmente os dele. Com o tempo aprendeu a distinguir o cansaço do desinteresse, o estou ouvindo você do deixe-me em paz. Contudo, naquela sexta-feira, quando Ricardo lhe perguntou se queria ir a um jantar na casa de Marta e Paulo, ela não conseguiu decifrar nada. Não havia convite nem entusiasmo, apenas uma frase solta entre e-mails e um nó de gravata. Helena tinha 48 anos e uma coleção de boas maneiras que serviram como armadura durante metade de sua vida. Era o tipo de mulher que chegava 5 minutos antes, que não esquecia aniversários, que decorava a mesa aos domingos e que aprendeu a sorrir para a família de Ricardo, mesmo quando a vontade era desaparecer para o quarto e se fechar. Era assim há anos. Ricardo, com seus 52 anos, possuía um encanto antigo que se desgastara, e seu jeito prático de amar assegurava, mas não a aquecia. Marta era sua amiga de longa data, com 45 anos bem vividos, riso solto e um jeito de dizer verdades, como quem prova um bom vinho devagar e saboreando. Paulo, que ela conhecia há pouco, tinha 35 anos, era alto e moreno, com uma energia que não se escondia. Marta falava dele como se falasse de um verão, quente, curto e que deixava marcas. Naquela noite, Helena vestiu um vestido preto simples, com costas nuas o suficiente para que ela se lembrasse de que ainda tinha pele. Quando Ricardo a olhou, foi como se a visse como uma agenda aberta na página errada. Ele não comentou, não elogiou, apenas disse: "Vamos, já estamos atrasados." A casa nova de Marta parecia uma promessa: vidro, madeira, cheiros de uva e de forno. Marta abriu a porta com um abraço e um "você está linda", estendendo um tapete invisível até a sala. Paulo surgiu da cozinha com 2 taças e um sorriso que se acendia primeiro nos olhos. Helena disse seu nome como quem o leva à boca pela primeira vez. Ela trocou a mão de lugar na bolsa para disfarçar o arrepio que sentiu. O jantar começou com perguntas leves. Trabalho, trânsito, o tempo, sempre o tempo, como se ele justificasse tudo o que deixamos de sentir. Marta circulava pela mesa como uma música, tocando no ombro de Ricardo ao servir, rindo um pouco mais alto das piadas dele, inclinando-se perto demais para encher seu copo. Helena observava em silêncio, sem dizer nada. Paulo, sentado à sua frente, tinha uma paciência elétrica. Ele olhava pouco, mas quando olhava, a atenção era total. Havia intenção até no modo como segurava a faca, na lentidão com que cortava o pão. A conversa escorregou para viagens, depois para restaurantes e por fim para casais. Marta tinha uma teoria para tudo e uma provocação para cada teoria. Sabem qual é o problema dos casais? Começou, com o queixo apoiado na mão. Acham que a paixão sabe o caminho de volta sozinha. Ricardo sorriu condescendente. Helena alinhou os talheres, um gesto que a organizava quando o mundo parecia desarrumado. E você, Helena? O que faz para a paixão não se perder? Perguntou Marta. Ela ia responder que fazia o jantar de domingo, mas calou-se a tempo. Paulo inclinou-se um pouco, apenas o suficiente para que o lado da mesa se transformasse em um pequeno segredo. Às vezes basta alguém lembrar que ainda somos vistos, disse ele. A ponta do pé de Helena tocou no dele debaixo da mesa, sem querer ou talvez querendo. O toque não fugiu, ficou. Não foi um roçar tímido, foi presença. Seu corpo registrou primeiro que sua mente. Ela retirou o pé, mas logo voltou a pousar. Ele esperou. Quando se aproximou novamente, não houve hesitação do outro lado. O mundo todo coube naquele espaço estreito entre o tecido do vestido e a firmeza da perna dele. Helena ficou ali, fingindo ouvir uma história de Ricardo sobre uma conferência qualquer, enquanto uma linha quente subia de suas canelas ao peito. Marta sempre percebia as coisas, e naquela noite não foi diferente. Ela levantou-se, recolheu pratos e falou de um vinho especial que guardava na adega. Ricardo, ajuda-me a escolher, pediu. Ele levantou-se sem olhar para Helena, como quem aceita uma tarefa. Ficaram a sós, ela e Paulo, com a vela dançando numa corrente de ar que ninguém sentia. Você está bem? Perguntou ele. Estou. Não parece. Como é que parece? Tem cara? Ele riu com os olhos, não com a boca. Havia risos que despem mais do que mãos. Parece assim, como alguém que não é tocada há muito tempo. O nome de Helena soou inteiro quando ele o pronunciou, guardando um silêncio que parecia carregar um peso.
Ela sentiu que poderia levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, pedir a Marta um comprimido para dor de cabeça, inventar uma saída digna. Mas em vez disso ficou. Paulo não tinha pressa. A mão dele subiu da mesa até o copo, do copo até o guardanapo, do guardanapo até quase o pulso dela. E parou antes do contato, como quem pergunta sem voz. Posso? Ela respondeu com a respiração. Quando a pele encostou na pele, não foi um choque, foi reconhecimento. Um toque simples, 2 dedos se assegurando por um segundo, e esse segundo foi suficiente para que ela lembrasse do que tantas coisas a fizeram esquecer. Ela tinha corpo e o corpo tinha memória. Se você for embora agora, eu entendo, murmurou ele. Mas também entendo se você ficar. Helena ia responder quando Marta apareceu com a garrafa e Ricardo atrás, brincando com a rolha, como quem brinca com uma certeza. Paulo recuou de forma tão natural que a mão de Helena ficou no ar, culpada do que ninguém viu. Marta encheu os copos, tomou lugar ao lado de Ricardo e com a leveza de quem comenta sobremesa, atirou. Já disse que tenho curiosidade em saber o que acontece aos casais quando trocam os hábitos. Queres dizer viajar mais? Perguntou Ricardo distraído. Ou trocar de cama por uma noite, disse Marta. Helena não tremeu, porque estava preparada para o frio, não para o fogo. Sua gargalhada saiu fina, enquanto Paulo não riu. Ricardo, que analisava tudo, apenas comentou. A quem faz isso? Marta encostou o queixo no ombro de Ricardo, um gesto íntimo demais para uma conversa inocente. Helena sentiu qualquer coisa antiga estalar por dentro, uma mistura de ciúme e libertação. Às vezes, para um pássaro sair da gaiola, alguém precisa abrir a porta. Outras vezes, é preciso incendiar a gaiola. O jantar se alongou, e a conversa fluiu sobre regras que os casais inventam, limites e confiança. Ricardo contribuiu com teorias e equações morais, como se a paixão coubesse em um gráfico. Enquanto isso, Helena em silêncio contava batimentos. Marta era como vento, soprando para onde queria e Paulo. A noite em São Paulo era uma maré que vinha e ia, trazendo consigo o cheiro de uva e de jardins molhados. Helena, sentindo a tensão no ar, decidiu que precisava de um momento a sós. Enquanto isso, na sala, Marta pediu a Ricardo que mostrasse as fotos de uma viagem antiga. Eles se sentaram juntos, tão próximos que Helena não pôde evitar a sensação de estar de fora, observando risadas e memórias que não a incluíam. Paulo, sempre atencioso, serviu mais vinho a Helena. Talvez eu tenha bebido demais, disse ela tentando rir, mas a leveza não estava presente. Paulo a olhou com um semblante sério. Há coisas que não se dizem, apenas se fazem, comentou, e a palavra prudência soou como uma roupa que a apertava em lugares desconfortáveis. Helena decidiu que precisava de ar fresco e se dirigiu à varanda. O frio do corrimão contrastava com o calor que sentia dentro de si. Quando se virou, viu Paulo mais perto do que esperava. Ele estava ali, com a mandíbula bem definida e um fio de cabelo bagunçado, detalhes que a faziam perceber o quanto o conhecia. Você não precisa provar nada a ninguém, disse ele, e a voz dele era um sussurro que a envolvia. Eu sei, respondeu Helena, mas a pergunta que se seguiu ficou no ar. Então, o que você faz? Ela sorriu, um sorriso que misturava insegurança e determinação. Eu fico. A distância entre eles parecia desaparecer, e o primeiro toque foi quase um erro, mas logo se transformou em algo mais. O segundo toque foi intencional e no terceiro já havia uma verdade compartilhada. O beijo que se seguiu não era de roubo, mas de entrega, como se ambos estivessem se devolvendo algo que havia sido perdido. Helena se afastou, sentindo o peso da culpa. Eu comecei, disse Paulo, e a generosidade dele a machucou mais do que o impulso. Ela voltou para dentro, lavou o rosto e arrumou o cabelo, colocando a máscara de uma mulher que sabe como se comportar. Marta estava acendendo outra vela, enquanto Ricardo respondia a uma mensagem, satisfeito com seu próprio reflexo na porta de vidro. Está tudo bem? Perguntou Marta com um olhar que parecia saber mais do que dizia. Só está tudo diferente, respondeu Helena, e Marta piscou como se dissesse, eu sei. Ricardo se levantou, esticou as costas e comentou que estava ficando tarde. Paulo recolheu os pratos e perguntou se alguém queria café. Helena disse que não, pois seu coração já batia rápido demais. No carro, Ricardo falava sobre negócios, mas Helena olhava pela janela,
perdida nas luzes da cidade que passavam como promessas não cumpridas. Ao chegar em casa, ela tirou os sapatos e deixou o vestido na cadeira, vestindo apenas uma camisa de dormir e um pouco de batom. Olhando-se no espelho, não viu culpa, mas um novo ângulo de visão. Deitou-se ao lado de Ricardo, que como sempre virou-se para o outro lado. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Você está dormindo? Helena ficou olhando para aquelas palavras simples, mas perigosas. Ricardo ressonava baixo ao seu lado, e a cidade parecia respirar com ela. Não respondeu, apagando a luz. O escuro estava cheio de possibilidades, do que ainda não aconteceu e do que ela sabia que poderia acontecer em breve. Na manhã seguinte, Helena acordou com o corpo quente da lembrança do que não aconteceu. Não era febre, era memória. Passou a manhã arrumando gavetas, tentando organizar seus desejos. Ricardo falava sobre reuniões e horários de voo, e ela apenas acenava, perdida em seus próprios pensamentos. O que doía mais, um marido cego ou um marido indiferente? Marta enviou uma mensagem à tarde: jantar em casa de novo hoje. Temos garrafas que não podem esperar. Ricardo leu a mensagem por cima do ombro de Helena e respondeu rapidamente: ótimo, precisamos de distração. Helena vestiu algo neutro, calças claras e uma blusa leve, mas por baixo, usou uma lingerie nova que nunca tinha mostrado a Ricardo. Era como ter um segredo contra a pele. Ao sair, Ricardo comentou: não demore, amanhã levanto cedo. Helena engoliu um riso amargo, percebendo que ele já estava se preparando para se ausentar da própria vida. A casa de Marta tinha o cheiro de especiarias e vinho aberto, e a luz baixa parecia um convite. Marta cumprimentou com um beijo no rosto, cheia de entusiasmo, enquanto Paulo estava na cozinha cortando ervas com precisão. Helena, disse ele, e o jeito que pronunciou seu nome a desarmou. O jantar foi leve, repleto de risadas e mais vinho. Marta falava alto, enquanto Ricardo tentava acompanhar. Helena contava os minutos, os goles, as respirações. Paulo sentou-se ao seu lado, e o calor do corpo dele a envolvia, criando uma tensão palpável. Cada gesto parecia um código, e quando Paulo roçou seu joelho não foi um acidente. Nunca mais foi um acidente. Gosta de cozinhar? Perguntou ele, olhando para o prato, mas com a voz focada nela. Gosto, pelo menos tento. Ela acreditava que ele tentava tudo o que desejava. Engasgou-se com o vinho, mas Marta apenas sorriu. Paulo pousou a mão sobre a mesa, perto da dela, sem tocar, mas próximo o suficiente para que ela sentisse a promessa no ar. A chama estava acesa, e Helena não sabia se queria apagar ou deixar arder. Após a sobremesa, Marta sugeriu que ouvissem música e ligou uma coluna de jazz. Vamos à varanda. Está uma noite bonita. Ricardo pegou a garrafa, enquanto Marta levava os copos. Helena e Paulo ficaram para trás, e o corredor parecia mais estreito do que o normal. Ele parou ao seu lado e, baixando a voz, disse: ainda pensa no ontem? Não devia, respondeu Helena, mas a pergunta dele a atingiu como um beijo. Ela não respondeu, apenas respirou mais rápido. Ele inclinou-se, roçando os lábios em seu ouvido. Não devia usar perfume tão perigoso. Um arrepio percorreu seu corpo, e apesar de dar um passo em frente, sentiu que o corpo dele a seguia, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. Helena olhou para Paulo, e o que viu foi um desejo sem vergonha. Ele era mais jovem, mas não um garoto. Era um homem que sabia o que queria e naquele momento queria ela. A voz de Marta ecoou do fundo da varanda. Helena, vem aqui. Ela respondeu, já vou, mas sua voz saiu trêmula. Paulo sorriu de canto, e Helena percebeu que ele já havia conquistado metade da batalha. Na varanda, Ricardo falava sobre negócios enquanto Marta ria alto, aproximando-se dele de uma maneira que a feriu e ao mesmo tempo a libertou. Enquanto isso, Paulo se encostava discretamente atrás dela, sua mão quase tocando suas costas, a apenas 1 centímetro de distância, o que a fazia sentir um calor intenso, mais do que se ele a tivesse agarrado. Helena tomou um gole de vinho, tentando disfarçar a respiração acelerada. Ricardo parecia feliz com a atenção de Marta. Ela viu o sorriso dele, um sorriso que não via em casa há anos, e percebeu a crueldade da situação. O que lhe faltava, ele encontrava nos olhos de outra. O que ele lhe negava, outro homem lhe oferecia em silêncio.
Marta pousou a mão na coxa de Ricardo. Helena viu, e ele não afastou. Paulo também notou e se aproximou ainda mais, até que seu ombro roçou no dela. Foi o suficiente para que ela entendesse que todos na varanda jogavam o mesmo jogo, cada um à sua maneira. De volta à sala, Marta sugeriu que dançassem. Só uma para digerir o jantar. Ela colocou uma música lenta, exagerada, e puxou Ricardo para o centro da sala. Ele hesitou por 2 segundos, mas acabou cedendo. Helena ficou sentada, segurando o copo, observando seu marido rodopiar outra mulher sem protestar. Marta dançava como se fosse dela. Paulo estendeu a mão para Helena. Aceita? Ela hesitou. Não sei dançar. Eu ensino. A mão dele era firme e quente. Ele a levantou sem esforço, colocando a outra mão na cintura dela, um pouco abaixo do que seria inocente, mas muito certo para ser um erro. Helena deu o primeiro passo desajeitado e ele a guiou. O corpo dela se encostou no dele, e ela percebeu o quanto desejava aquele contato. A respiração dele batia em seu pescoço. Fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, viu o reflexo deles dois no vidro da janela, um casal colado, quase amantes. A música terminou, mas eles não se soltaram imediatamente. Marta bateu palmas, rindo, enquanto Ricardo aplaudia, sem olhar para Helena. Paulo sussurrou: podia dançar contigo a noite inteira. Ela quase respondeu que sim. Quase. Na cozinha, quando Marta foi buscar café, Paulo se encostou ao balcão e disse: ele não te vê. Ele é meu marido e eu? Tu és um erro. Os erros certos mudam a vida. A proximidade dele era vertiginosa. Helena deveria ter saído, mas ficou. Marta voltou com a bandeja e o momento se desfez, mas não desapareceu. Ficou preso no ar como o cheiro de fruta madura. A noite terminou tarde. No carro, Ricardo falou pouco. Estava distraído, talvez cansado, talvez satisfeito com a atenção de Marta. Helena encostou a cabeça no vidro, observando as luzes da cidade passarem. O silêncio entre eles não era paz, era ausência. Lembrou-se do toque de Paulo, do olhar, da dança. A culpa misturava-se com um desejo novo, feroz. Em casa, despiu-se devagar, tocando a lingerie que ele não viu, que ninguém viu. O tecido lembrava o corpo de outro. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. O celular vibrou novamente. Número desconhecido, mas ela sabia. Ainda sinto o teu cheiro. Leu em voz baixa como uma confissão. Ricardo ressonava alheio. Fechou os olhos. Não respondeu ainda, mas a chama estava acesa, e ela já não tinha forças para apagá-la. Na manhã seguinte acordou mais cedo. Preparou café, organizou a cozinha, como quem tenta reconstruir a normalidade, mas seu corpo não mentia. Cada gesto lembrava o toque de ontem. Cada respiração tinha o ritmo da dança. Ricardo saiu apressado, beijou-a na testa e foi-se. Helena ficou sozinha com o eco das palavras de Paulo. Os erros certos mudam a vida. Olhou-se no espelho da cozinha. Pela primeira vez em anos, viu uma mulher viva. E percebeu que a linha que jurava nunca atravessar já estava borrada. Não havia retorno. O celular ainda estava virado para baixo quando sentiu vibrar. Decidirá não responder na noite anterior, mas amanhã trouxe uma coragem nova, ou talvez apenas a continuação do atrevimento. Leu a mensagem de Paulo com a mão tremendo menos do que deveria. Hoje, ao fim da tarde, 17h30, passo pela rua de cima. Não era uma pergunta, mas um compromisso dito em voz alta. Passou o dia arrumando o que não precisava de arrumação. Mudou os lençóis, limpou a bancada, alinhou frascos no armário. Cada gesto era uma desculpa para o relógio avançar. Ricardo enviou um áudio curto. Reuniões até tarde, jantar sem mim. Sentiu uma pontada de alívio e outra de raiva. Liberdade dada por abandono não é liberdade, é ausência. Quando o relógio marcou 5, prendeu o cabelo em um coque descuidado que deixava a nuca à mostra. Vestiu uma camisa branca com botões que se abriam devagar e uma saia que a abraçava sem pedir licença. Não usou colar. Queria a pele limpa, disponível. O perfume apenas nos pulsos e atrás das orelhas. Olhou-se no espelho sem piedade. 48 anos, linhas finas ao lado da boca, uma mancha de sol no ombro esquerdo, a firmeza que a disciplina lhe devolvera, a curva onde a vida tocou e ficou. Viu beleza, não a beleza redonda da juventude,
mas a beleza que sabe exatamente onde começa seu fogo. Paulo estacionou sem buzinar. Ela desceu as escadas com passos que sabiam por quê. O vidro do carro devolveu um reflexo que ela quis guardar. Uma mulher em movimento. Entrou. Ele disse seu nome como quem abre uma janela. Helena não perguntou se tinha certeza. Os olhos dele eram a certeza. O percurso foi curto, mas o silêncio tinha a densidade certa. Nada a explicar, tudo por acontecer. Reconheceu a rua de Marta e só então percebeu a casa dela novamente. Ele sorriu de lado, cúmplice. A Marta está fora. Disse que me deixava usar a cozinha para preparar qualquer coisa. E depois, quase num sussurro, ela percebe mais do que deixamos ver. Entrou pela sala e o cheiro da casa a envolveu, madeira, vinho, flor de laranjeira. Paulo fechou a porta devagar, como quem fecha um rumor. Ficaram parados um segundo. O corpo dela já havia avançado antes dela mesma. A mão dele veio primeiro aos cabelos dela. Desfez o coque em um gesto que não pedia desculpas. Sentiu a leveza do cabelo caindo pelos ombros e, com ela, uma espécie de começo. Estive o dia todo a imaginar a tua nuca, disse ele sem metáforas. A nuca é um lugar que não mente. Quando ele roçou a ponta dos dedos ali, um arrepio subiu pela coluna com a doçura de um susto bom. Paulo inclinou-se e pousou a boca onde os dedos haviam aquecido. Fechou os olhos. A pele respondeu antes de. Helena não hesitou. Com coragem virou-se de frente para Paulo, segura do que queria. Observou de perto a linha da mandíbula dele, a sombra da barba e a pequena cicatriz perto do lábio. Detalhes que acendiam a intimidade como fósforos. Encostou a palma da mão ao peito dele, sentindo o calor que emanava. O batimento cardíaco de Paulo encontrou dela, criando um compasso que parecia ter sempre estado ali. O primeiro beijo não foi uma repetição do que aconteceu na varanda, foi um aprofundar. Paulo beijava como quem aprende rápido, firme mas atento, intenso mas paciente. A mão dele deslizou para a cintura de Helena, encontrando a curva exata entre a costela e o quadril. Ela cedeu um passo, dois, até sentir as costas contra a madeira da mesa de jantar. Ele encostou o corpo sem a necessidade de empurrá-la, guiando-a. Helena retribuiu o beijo com uma fome antiga, como se anos de espera se condensassem naquele momento. Quando ele se afastou um pouco, os olhos de Paulo desceram devagar, não avaliando, mas admirando. O olhar percorreu o corpo dela como se fosse uma mão. Clavícula, a luz que a pele devolvia, o desenho dos ombros, os botões da camisa. 1, 2, 3. Uma promessa de caminho. Ela respirou fundo, sentindo a pele brilhar mais. Paulo sorriu sem culpa e disse: gosto de ver você a habitar o seu corpo. Os dedos dele tocaram o primeiro botão da camisa dela, mas não abriram, apenas esperaram. Helena levou a mão até a dele e guiou. O som do botão se soltando soou como uma campainha. O segundo, o terceiro. A camisa se abriu como uma cortina, permitindo a entrada da luz necessária. Não havia pressa, e ainda assim tudo era agora. Quando a palma da mão de Paulo pousou no externo de Helena, ela sentiu algo simples e imenso, pertencimento não a outro mas a si mesma. O toque dele lembrava que ela era a casa. Depois os dedos dele exploraram os ombros, a pele marcada pelo verão, a diferença de temperatura entre a parte exposta e a parte escondida. Paulo respeitou as pausas, como se cada centímetro tivesse um nome. Quando os dedos dele traçaram a curva que desce do ombro até o braço, a respiração de Helena encurtou. Ele notou e, em vez de acelerar, aprofundou. A boca dele, morna, desenhou um caminho breve por onde os dedos marcavam. Helena fechou os olhos e encostou a cabeça ao painel de madeira, escutando seu próprio corpo. A mão dele desceu pela lateral dela, onde a pele era mais sensível. Encontrou a cintura e ficou ali, medindo a largura da confiança dela. Helena aproximou as ancas, um gesto claro. Sentiu a resposta dele, o peso que encostou, a firmeza que não pedia nada além de um sim silencioso. A saia subiu um pouco com o movimento. O ar fresco na perna nua fez o resto. A pele dela, que esperava muito, acendeu-se inteira. Diz qualquer coisa, pediu ela com a voz baixa. Fica, foi a palavra certa. Ele pegou a mão dela e guiou-a pelo corredor até o quarto de hóspedes. As cortinas deixavam entrar uma luz pálida, e a cama estava feita como uma promessa.
Helena sentou-se na beira, a camisa aberta, a saia a meio da coxa, o coração batendo mais rápido do que deveria. Paulo ficou diante dela de joelhos como quem eleva e não como quem submete. Pegou os pés descalços dela com cuidado, beijou o peito do pé, aquele lugar esquecido que tem linha direta ao coração. Um calor se espalhou rapidamente subindo pelas pernas, joelhos, coxas, o corpo, quando ouvido, diz frases completas. Ele subiu devagar e sentou-se ao lado dela. As mãos dele tinham a delicadeza de quem toca um instrumento que admira. Não eram mãos indecisas, mas mãos que sabem ouvir. Percorreram o ventre dela, detiveram-se em um suspiro, subiram pelo flanco, contornaram o lugar onde a pele muda de textura e intenção. Não precisaram ir mais longe para que Helena sentisse que havia atravessado um país. Paulo encostou a testa dela, e ela sentiu o cheiro dele. Madeira, sabão, um resto de vinho, tudo o que lhe faltava. Quando as mãos de Helena puxaram a camisa dele para fora, foi quase um ato de justiça. Quis pele com pele. Quis saber a temperatura da existência dele. O toque confirmou que os olhos prometeram. Firmeza, calor, um pequeno tremor que dizia que ele também estava acontecendo por dentro. Ela afastou o tecido do próprio ombro e a camisa caiu mais. A luz suave desenhou seu contorno. Helena se viu nos olhos dele. Não havia pressa, não havia dúvida, havia veneração. O desejo pode ser sagrado se o olhar souber. Deitou-se devagar, como quem se oferece a si mesma primeiro. O lençol era fresco, e a pele ficou ainda mais desperta. Paulo deitou-se ao lado dela, não por cima, mas alinhando a respiração com a dela. Levou a mão ao rosto dela, ao queixo, ao pescoço. O polegar fez um caminho curto até a clavícula, e quando parou, Helena já não era espectadora. Feche os olhos, sussurrou ele. Ela fechou. O mundo se reduziu a intermitências de pele, a boca dele na têmpora dela, o suspiro dela se partindo em dois, a mão dele segurando-a na base das costas com uma segurança que ela não conhecia. Houve um momento em que a coluna de Helena fez um arco lento e livre, e ela sentiu que não estava cedendo, estava reclamando. Reclamou cada centímetro como se fosse a primeira e a última vez que alguém chamava seu corpo pelo nome certo. Não atravessaram a última porta, não precisou. Quando a mão dele acolheu pela cintura e a trouxe para cima dele, o peso deles encontrou um eixo novo. Ela se moveu pouco, o suficiente para acender o que faltava, e o quarto se encheu de uma música que não vinha da coluna. Deixou que seu corpo falasse sem tradutora. Ele entendeu, sempre entendeu. Quando a respiração baixou, ficaram deitados em silêncio, olhos no teto, dedos ainda entrelaçados. Helena contou os batimentos até recuperar a voz. Isto comecei. Isto és tu, disse ele. E ela só estava abrindo as janelas. Sorriu. Havia ternura na ousadia dele e havia uma mulher nova em Helena, que aprenderá a gostar da própria sombra. Vestiu a camisa devagar, abotoou 2 botões, deixando o resto ao acaso estudado. A saia desceu à posição certa com um gesto. O espelho do corredor devolveu-os. Ele desalinhado e belo, ela corada e serena. Beijou-o de leve, como quem agradece uma casa arrumada. Vou embora, disse antes que a coragem se transformasse em culpa. A culpa não chega quando a verdade, respondeu ele. Mas vai. Eu fico. Ela saiu para a rua com a tarde caindo e um vento que lhe limpou a testa. No celular, nenhuma mensagem de Ricardo. No peito, uma certeza simples e perigosa. Ela tinha atravessado a linha e deste lado havia ar.